Quando eu comecei a fazer vídeos regularmente para esse canal, há mais ou menos 6 meses atrás, eu já sabia que a grande maioria das pessoas estava buscando informação sobre mixagem e não sobre gravação. E mesmo assim, eu vou levantar essa bandeira aqui, porque ela é mais importante, a gravação é mais importante do que a mixagem. Se você gravar mal, a mixagem não vai salvar uma gravação ruim. Mas é incrível como realmente a maioria das pessoas, elas querem se enganar. Tudo bem, eu não vou tentar convencer ninguém disso, mas tem algumas pessoas aqui que parecem gostar do conteúdo que eu faço, e para essas pessoas eu dedico este vídeo aqui, que é um vídeo meio que natalino. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 2 exemplos de gravação de coisas que não são comuns para quem tem um home studio. Eu acho que dificilmente quem tem um home studio vai gravar um quinteto de cordas. Vocês acabaram de ouvir o Quinteto da Bahia, formado por William, Lírida, Rodolfo, Laís e Ítalo, que vocês já viram aqui num outro vídeo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando uma gravação de quarteto de cordas, mas é a primeira vez que eu filmo uma gravação de quinteto de cordas. A diferença é que temos o baixo aí, né? Que é um instrumento que, por emitir frequências graves, subgrave, ele toma muito espaço na mixagem e, inclusive, se você tem uma sala pequena para microfonar um conjunto como esse, pode se tornar uma coisa bem difícil. Então eu vou explicar para vocês agora a microfonação que eu fiz. Eu estou usando um microfone próximo a cada instrumento, então tem um Schoeps MK4 para cada violino, são 2. Eu tenho um Soyuz 017 para o baixo, próximo ali do cavalete. Tenho um TLM67 para o cello, também mais ou menos na região do cavalete. E tenho um TLM67 para a viola. E aí, cada um desses microfones está capturando o som de outros elementos que estão sendo tocados ali. Então é o tipo de gravação onde o vazamento, você não tem como impedir. O vazamento faz parte. O vazamento tem que ser musical. Além desses microfones close, eu tenho uma Deca-Tree adaptada. Deca-Tree é uma técnica que consiste em utilizar 3 microfones Omni. Existe uma proporção aí nessa distância entre os microfones. Eu só fiz uma adaptação. Como eu não tinha 3 Omnis iguais, eu utilizei 2 nas laterais e o do centro eu coloquei um 414 BULS, que é um microfone relativamente neutro. E aí funcionou muito bem. A Deca-Tree
é uma técnica que eu poderia fazer o quinteto inteiro só com o som da Decatree. Mas eu queria ter um pouco mais de, digamos assim, possibilidade de aumentar, trazer um pouquinho mais um elemento ou outro em algum momento, porque eles fazem, tem momentos em que um tá solando, depois o outro começa a fazer um solo. Então eu queria ter essa possibilidade. E eles estão fazendo um arranjo de uma música popular. Para não deixar uma coisa tão eruditona, eu não usei só a Decatree. Eu tô utilizando na mixagem a Decatree, digamos assim, mas os mix close, eles são a maior parte do som. E aí tem um problema nisso, porque os mix close, eles vão pegar mais da fricção do arco, vai ter um som um pouco mais áspero. Você colocar um cápsula pequena, você pegar o mais barato que você achar aí e colocar perto de um violino assim, ó, a, sei lá, 70 centímetros, 80 centímetros de distância de um violino, cara, o som vai ter uma fricção que por melhor que seja um instrumentista tal, é algo que é áspero. Então, quanto melhor for a qualidade do microfone que você está utilizando para fazer essa captura, mais sedoso ou menos áspero vai ser o som. Então, como era um contexto de música popular, eu tolerei um pouco mais isso. Mas se eu estivesse pensando em música de concerto, tá, um repertório eruditão, eu não iria fazer esse tipo de microfonação, porque o que se espera nesse tipo de música é uma sonoridade um pouco mais difusa, que a sala tem um papel grande na sonoridade. Então, eu tenho uma sala que para um home studio é uma sala grande, tem 37,5 metros de área e tem um pé direito de 4 metros. É um espaço legal, mas ela não é uma sala tão difusa assim, porque eu tenho um tratamento, né, acústico que deixa a sala com um tempo de reverberação curtinho. Porque eu não posso ter um decay longo nesse tempo de reverberação, porque senão, quando eu fosse gravar, por exemplo, uma locução, tá lá a sala sobrando. Quando eu fosse gravar uma voz, quisesse uma voz dry, tá lá a sala sobrando. Então eu preciso ter uma sala que meio que consiga fazer um pouco de tudo. Então o reverb que vocês ouviram na gravação, ele não é um reverb da sala, ele é um plugin de reverb adicionado ali. E eu tenho um microfone que é um microfone de fita que vocês já ouviram falar milhões de vezes aqui, o AEA R88, é um microfone estéreo, que tem um som muito sedoso, por ser um microfone de fita, ele já tem as altas um pouco mais veladas, né? Tem um efeito proximidade, ou seja, os graves, mesmo a uma certa distância, ainda são bem representados. E esse microfone estava a uma certa distância deles. Por ser um microfone de fita passivo, ele não tem, digamos assim, uma saída com um volume muito grande. Então, eu preciso bastante de ganho no preamp. Então, eu estou utilizando esse preamp aqui, que é um preamp da AEA. Cara, você não precisa saber gravar cordas não, mas precisa entender que tem gente aí que não sabe que isso se grava de verdade. Não é maluquice que eu tô falando não, tem gente aí que tá achando que gravar tudo que precisa ser gravado é isso aqui, ó, uma voz. Porque no estilo de música que aquela pessoa faz, a única coisa que é gravada de verdade é a voz. Ah, e você tá aqui então pra tentar doutrinar essa pessoa, dizer, não, ó, você tem que gravar isso aqui. Não, eu não tô aqui pra doutrinar ninguém, não. Eu só tô aqui pra mostrar pra essas pessoas que existe isso também, né? Que existe um outro lado. Então agora eu vou dar um exemplo mais surreal ainda pras pessoas. Eu imagino que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de gravar uma harpa celta no seu home studio, né? Porque, assim, vocês vão ouvir o que a Elienay tem a dizer sobre o instrumento dela. Há quanto tempo você toca esse instrumento? Eu comecei na harpa de pedal há 12 anos, mas como é um instrumento mais caro, eu consegui comprar a Celta. Eu tenho desde 2018, mais ou menos. E quanto custa um instrumento desse? Essa daqui, com o preço do dólar e tudo mais, você acha de 40 mil uma usada, mas no geral 60, 70 mil.
E manter esse instrumento, tipo, encordamento, como é que faz pra poder Muito trocar? caro, é tudo fora do Brasil. Assim, esse dó tem que trocar. Tem que trocar muito, o bichinho tá Ah, sofrendo. Mas eu tô esperando chegar a corda. mostra aí esse dó pra eu ver. Aqui, ó. Isso aí. Ele tá vendo que Tô vendo que perdeu a cor, né? Isso, ele já Não tá tá. vermelhinho, né? Tá... Ele já tá bem velhinho. Aí eu tenho que trocar, só que eu tô esperando chegar as cordas e é bem caro, assim. As cordas aqui são mais baratas, mas vai ficando mais grave. O material também, né? É tudo um pouco mais trabalhoso, custoso, mais caro. Bom, como vocês acabaram de ouvir ela falando, é um instrumento caro. E poucas pessoas vão se interessar por tocar um instrumento que tem um preço alto que você, para ter um em casa, não dá. Então, ela estava aqui para fazer uma gravação, numa produção em que o arranjador, Paulo Muti, que vocês também já viram aqui no canal algumas vezes, queria uma harpa de orquestra. Só que a harpa é enorme. Para transportar isso aqui para o estúdio tinha um custo alto. A gente só conhecia uma pessoa que tinha um instrumento, né, uma harpa de orquestra, e que poderia vir aqui no estúdio gravar, mas essa pessoa não tinha como transportar a harpa. O que ia ser pago a ela de cachê
era menos do que o preço para transportar a harpa. Então a Alienai tinha uma harpa celta menor que cabia num carro. Então ela trouxe até o estúdio e a gente fez essa gravação. Mas gravar uma harpa é um negócio difícil, uma harpa como essa aí, porque ela não tem tanto som. É muito pouco volume. Aí, por exemplo, se você tivesse que fazer uma gravação dessa, utilizando um par ou um microfone de baixo custo, que tem uma relação sinal-ruído ruim, né? E você ainda usar um pré de interface, que quando você chega lá com 40, 50 dB, que você ia precisar de mais do que isso, para ter um sinal ok ali. Tá lá, o pré começa a... Você não grava isso dessa maneira com qualidade, cara. Então, é por isso, nessa hora, é que essas coisas aqui acabam fazendo sentido. Os microfones que eu tenho, o fato deles serem de excelente qualidade, terem muito pouco ruído, eu gravei com um par de TLM67 porque já estava na sala. Mas eu poderia ter utilizado um microfone que tem uma relação sinal-ruído melhor ainda, tipo o Audio-Técnica AT5047, apenas 5 dB, velho. É muito silencioso. E ele é um microfone também que já é um microfone que tem uma saída mais alta. Assim, você precisa de menos ganho no pré, porque ele já manda bastante sinal. Então eu poderia ter me beneficiado disso para gravar a harpa. Seria ótimo. Na hora ali eu acabei não usando. Mas o fato de eu ter esse microfone já me sinaliza que, por exemplo, numa próxima vez eu usaria esse microfone, por causa dessas características que eu acabei de mencionar aqui. Então, esse canal vai continuar falando sobre gravação, continuar dando aquela pinceladinha sempre de que é importante você ter o melhor equipamento que você puder comprar com a sua grana, que é mais importante que você seja assim talentoso, que você esteja gravando pessoas, ou que se você está se gravando, que você toque bem, né? Que você execute o que você se propõe a fazer, se você está cantando, se você está tocando um instrumento, faça isso bem. Mas, cara, isso aqui é um fator limitante. Se você não tem, depois da sua performance, se o resto não for ok, pelo menos, você está limitando a forma como a sua música poderia soar. Eu desejo a todo mundo um excelente Natal. Gostaria de agradecer aos membros do canal. Se você ainda não é membro do canal, considere se tornar membro apoiador do canal. Você vai me ajudar a continuar produzindo conteúdos como esse. Muito obrigado, Alienai Esquivel, Quinteto da Bahia. Obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.